Bom, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, né, por a gente estar aqui conversando, batendo esse papo. Eu sou a Amanda Barbosa, eu sou jornalista cultural, trabalho com literatura também, né, especificamente. Então, o meu trabalho é voltado mais para essa parte, né, de comunicação, arte, literatura, que é onde eu me encontrei também. E aí o meu foco principal, né, além de falar de livros na internet, é também falar especificamente da literatura nacional, né, porque eu acho que a gente precisa dar essa visibilidade para os nossos autores daqui, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa que eu leio que eu acho incrível. Eu favorito livros de autores independentes a todo momento, assim. Então, para mim é algo muito importante, muito especial, assim. Por isso que eu te agradeço por a gente estar conversando aqui hoje. E bom, para a gente começar, né? Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você, contasse para a gente o que você achar necessário, assim, para a gente começar. Tá bom. Primeiramente, eu agradeço muito pelo espaço, é um prazer estar aqui. E falando sobre mim, eu sou Aurel de Almeida, né? Eu sou escritor, sou pesquisador esportivo também. Eu sou membro da RSSSF, que é uma fundação que é a maior base de dados sobre futebol do mundo todo, né? Então, sou colaborador deles já desde 2008. Gosto muito de futebol de antigamente, né? Pesquisar o futebol de antigamente. Gosto, inclusive, da história de pequenos clubes, né? Que tem sempre histórias interessantes para a gente ir atrás. E bem, hoje eu estou aqui para falar sobre o Evas do Gramado, que é um livro que fala sobre uma equipe de futebol feminina que ficou no olho do furacão, né, durante os eventos em 1940, que culminaram com a proibição do futebol para mulheres, né? Então, é sobre esse papo que a gente vai bater hoje, bater um papinho hoje, né? Então, vamos lá. Bom, para a gente começar assim, queria saber. E antes de qualquer coisa, também achei bem legal, assim, porque eu não conhecia a história, né? Então eu peguei, recebi o livro em PDF, né? E comecei a dar uma olhadinha, assim, então para mim foi bem enriquecedor, assim. Eu costumo dizer que eu aprendo muito com os autores, né? Porque às vezes me trazem coisas assim que eu nunca tinha parado para pensar, então isso é bem legal. Mas enfim, pegando o gancho, assim, queria saber de você como que surgiu a sua vontade, esse seu desejo pela escrita, né? Por que que isso veio para você? Bem, Desejos pela escrita hoje, olhando para trás, eu vejo que eu sempre gostei de escrever, né? Minha mãe guarda redações da época da escola e sempre buscando, né, escrever com criatividade. É uma coisa minha, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, né, tive um colega pesquisador também, Alexandre Mesquita, que escreveu mais de um livro, né? O foco de pesquisa dele é o Vasco da Gama, até outro time. E, e foi através dele que eu recebi um convite para escrever o meu primeiro livro em 2011. Ele falava, poxa, né? Ele achava que eu escrevia bem na comunicação e tal. E, e assim, pegando as minhas pesquisas, né? O meu primeiro livro de 2011 é sobre a Taça Brasil de 68, que foi conquistada pelo Botafogo. Eu torço pro Botafogo, né? Então, eu encarei esse primeiro desafio de como transformar dados, né? Estatísticos e resultados e tal, que muitas vezes são chatos. Então, você contar o futebol falando, no dia 21 de agosto de 68, o time A venceu o time B por 2-1, os gols foram marcados por fulano e ciclano. Isso é chato, né? Então, como contar isso de um jeito bacana? Então, é contando a dinâmica do jogo, né? Aí eu tive essa primeira experiência com o livro, que foi muito bacana, e a partir daí eu comecei a escrever outros livros dentro desse tema do futebol, mas preocupado com também transformar coisas que aconteceram para uma linguagem mais interessante, né? Porque o propósito do livro é agradar o leitor, né? Proporcionar uma experiência bacana para o leitor. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Com certeza. Bom, então vamos começar a falar sobre Evas no Gramado, né? Queria que você introduzisse aqui para a gente o que o leitor vai encontrar nessa obra, né? E aí já pegando esse gancho, o que te inspirou a escrever tudo isso? Como é que foi esse processo para você? Essa obra surgiu de uma surpresa minha. Eu estava pesquisando futebol masculino mesmo. É, e assim, em 1940, houve um crescimento do futebol feminino tão absurdo. E só para entenderem, antes disso,
raramente apareceu uma nota sobre o futebol feminino. Teve um time que foi montado em 21, lá no Rio Grande do Norte. Aí fizeram reportagens, saíram matérias, ele jogou algumas partidas e depois parou. Aqui no Rio, em 23 também, teve um chamado Feminino Vasco da Gama, que era inspirado no Vasco, mas não era ligado ao Vasco diretamente. Elas realizavam treinos, faziam bailes dançantes, mas não tinham adversários, né? Então eram notícias muito pontuais. Então o futebol feminino sempre parecia como uma coisa muito pontual. E de repente no final na década de 30 já aparecem mais algumas partidas, mas no final de 39 mais de uma equipe começa a aparecer e em 40 de repente você vê os jornais dando destaque para esses jogos e empresários entram, né? Começam a levar as equipes do Rio de Janeiro para se exibir em outros estados, né? E começa a acontecer algumas coisas muito interessantes, por exemplo, o estádio do Pacaembu em São Paulo, quando ele fez a inauguração dos refletores, né? Primeira vez que para começar a disputar partidas noturnas, né? As partidas eram só diurnas até então, em 1940. Para inaugurar os refletores, foi chamado o Flamengo para enfrentar o São Paulo. E na partida preliminar, foram duas equipes femininas, que foi o Brasileiro e o Cassino Realengo. Então, as primeiras equipes que disputaram uma partida noturna no Pacaembu foram equipes femininas, isso lá em 1940. Então, quando eu me deparei, assim, se perguntou da inspiração do livro, surgiu da surpresa, porque a gente não imaginava que o futebol feminino tivesse esse nível de desenvolvimento em 1940 e de popularidade. E aí você vê o que houve, né? Houve uma proibição que duraria 40 anos e um esquecimento dessa época. Mesmo é, nos meios oficiais, digamos assim, né, do futebol feminino, essa história não é contada, né? Se fala muito do Campeonato Brasileiro atual, das equipes atuais, mas não se conta muito a história das equipes que existiram antes da proibição, né? Ficaram um pouco invisíveis, né? E eu achei essa história incrível demais para não ser contada, né? Ela precisava ser contada, então isso que me levou a escrever esse livro. Ai, muito bom. E a estrutura do seu livro, você pensou, porque eu ainda não consigo, eu recebi o PDF, mas eu ainda não li ele ainda, né? Mas você pensou numa estrutura de algo documental, algo que é mais narrativo, assim, no sentido de uma história, né? Como é que você estruturou isso? Então, eu estruturei ele dividindo em capítulos. Vem sempre um capítulo que é mais informativo, né? Um conteúdo mais jornalístico, digamos assim, e um capítulo que é romanceado, né? E na época que eu escrevi, eu pedi ajuda para minha avó, que já faleceu, minha avó Eurídice, né? Precisei da ajuda dela, porque primeiro, assim, todas essas personagens já são falecidas, né? Minha avó era até um pouquinho mais nova do que ela. Minha avó tinha nascido em 34, né? Mas eu pedi ajuda, assim, vó, fala para mim como as moças da época conversavam, como elas se comportavam, né? Como seria crível o comportamento dessas jogadoras. A gente tem até umas pistas, porque elas eram entrevistadas pelos jornais, né? Mas entrevista é sempre uma coisa um pouquinho mais formal, né? Mas como elas deviam se comportar entre elas, né? Então tive um pouco dessa ajuda e para dar uma dimensão humana, né? Para essas pessoas, né? Não só a coisa o jogador fez 3 gols, aquilo que eu estava falando, né? Que é um pouco sem graça, né? Digamos assim. Bom, e aí você, conforme você foi escrevendo, né, tudo isso, o que você foi pensando, né, essa questão de você resgatar essa história, assim, como é que foi para você esse resgate de tudo, assim? Foi difícil, porque a história em 1940 é um final triste, né? Que termina com a proibição. A treinadora é presa, né? Antes da proibição, eles dão um jeito de desmobilizar a cena do futebol feminino, prendendo a Carlota Alves de Rezende, né? Que era presidente e treinadora do Primavera, que essa equipe é a personagem principal do livro, né? É mais focado nessa equipe. Inventaram uma acusação na época de genocídio e a gente não pode esquecer que era Estado Novo, né? Uma ditadura do Getúlio Vargas, e inventaram uma acusação, ela foi presa, isso na véspera do embarque da equipe para a Argentina. A equipe ia se apresentar na Argentina, com auxílio de um empresário chamado Afonso Doce, que ficou famoso por levar o Heleno de Freitas para o Boca Juniors depois, né?
E depois da prisão dela, as equipes femininas param de jogar porque elas veem que estão na mira da polícia. A Carlota é solta depois, né? Porque a acusação não tem base. E lendo assim, só explicando, assim, acusaram ela de explorar as jogadoras, falavam, jogadoras de noite vão para os bailes da cidade porque são agenciadas, são jogadoras de dia e dançarinas de noite, um negócio doido, né, que fizeram. Uhum. E assim, estamos falando de 1940, né? E aí em 41 proibiram o futebol feminino, falando futebol feminino e alguns outros esportes que eram considerados não compatíveis com a saúde ginecológica da mulher. Em outras palavras, se dizia que esses esportes eram violentos e as atletas, em sua maioria jovens, durante esse esporte poderiam sofrer lesões que as impediriam de ter filhos no futuro, né? Então, foi essa a argumentação. E um desafio foi, assim, como contar uma história com um final triste, mas fazer uma ponte com algo positivo, que seria o retorno do futebol feminino 40 anos depois, né? E eu quis passar a mensagem que uma ideia, né? Ela pode ser freada, mas pode ser atrasada, mas ela não pode nunca ser morta, né? Uma ideia, um ideal, ele não acaba, né? Então, o futebol feminino sempre esteve latente. Uma personagem como a Carlota foi uma grande incentivadora do futebol feminino, mas para aquilo acontecer em 1940, eram várias pessoas, né, querendo participar daquilo. Esse desejo de jogar futebol estava lá, né? E isso nunca morreu. Então, quando o futebol feminino volta, ele volta porque você pode ter proibido durante 40 anos, mas você não conseguiu eliminar esse desejo nas pessoas, né? Então, mulheres também querem jogar futebol e tanto é que elas voltaram finalmente, né? Teve esse atraso, mas está tendo um desenvolvimento contínuo, né, do futebol feminino. E a gente pode discutir se pode ser melhor, pode ser pior, né? Mas sempre comparando com o que foi ontem, né? Está tendo progresso, né? Então, o desafio foi esse, né? Como conectar o ontem e o hoje e passar uma mensagem de esperança. Sim, muito bom. Bom, e você tem planos futuros, assim, para a sua carreira de escritor ou algo assim que você possa compartilhar? Como é que tá isso para você? Assim, a cabeça de quem escreve são mil ideias, né? Então, assim, são mil ideias mesmo. Tenho vontade de fazer um livro sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, mas falando, assim, indo lá atrás, desde a época do amadorismo, né, falando sobre as iniciativas que levaram até o atual Campeonato Brasileiro. Tenho vontade de escrever sobre o que algumas pessoas chamam de o Campeonato Carioca dos Pobres, né? Foi na década de 20. Sim. Teve uma liga paralela formada por equipes de menor investimento, né, que organizaram o Campeonato Carioca e que não são lembradas hoje em dia pela Federação de Futebol do Rio, né? Ideias são várias, né? Escolher Só um uma e momentinho, focar. rapidinho, porque acabou de chegar o correio aqui em casa, espera só um pouquinho, Não, tá bom? tranquilo. Desculpa. Voltou a chegar, né? Porque está em greve. Pronto, voltei. Tudo E bem? era livro chegando. É. Ah, Trabalho com literatura. Ai, mas me Correio estão com desculpa. alguns atrasos em São Paulo, né? Sim, nossa, chegou tudo de uma vez agora. Eu tava até É, achando estranho essa semana, a gente tinha vindo nada. Aí eu fiquei, é. nossa, esqueceram de Não, mim. teve uma greve, né? Então seguraram, né? Acho que os últimos 15 dias, mas falaram que agora tá começando a chegar, né? É verdade. Ai, mas me desculpa, mas é que Tudo eu tô bem. sozinha em casa aí, só eu pra fazer as Não, coisas. não, tudo bem, tudo bem. Depois edita. Mas é isso, você estava concluindo o raciocínio, né, do que você pretende lançar, não sei se você concluiu. Não, concluí sim. Só falar que, assim, ideias são muitas, né? É escolher uma e seguir, né? Sim, com certeza. Bom, e o que você diria, né, para uma pessoa que quer começar a escrever, mas ainda não se sente motivado por algum motivo, assim? Então, escrever é literalmente um compromisso, né? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Steven Pressfield, ele fala muito sobre escrita, né? E diz que a inspiração
Algumas pessoas esperam a inspiração vir, a motivação vir, né? Mas ele diz que é o contrário, né? Você tem, da mesma forma que você tem compromisso, tipo uma academia, alguma coisa assim, e aí sim as coisas acontecem. Ele fala que você tem que ter o seu compromisso, o seu horário. 9 horas da manhã, não importa se o mundo está caindo lá fora, eu tenho que sentar na frente do meu computador e escrever. E literalmente sentar e começar a escrever, né? Quando a gente começa, a gente parece que engrena, né? Todo mundo às vezes tem dificuldade e tal, mas isso de começar, e mesmo que o que você escreva naquela hora não seja bom, você delete, mas esse exercício, né, faz a roda começar a girar. Então, o conselho que eu sempre dou é esse, né? Marca um horário, tem um compromisso diário, de sentar 9 horas e falar, hoje eu vou escrever, não importa o que seja. E aí as coisas começam a funcionar. E até indo para o lado místico, esse autor vai para o lado místico, né? Ele fala que você precisa dar a chance para as musas agirem, né? Então, as musas vão agir e vão te ajudar também. Muito bom. Tem alguma coisa sobre o seu trabalho que a gente não falou aqui que você gostaria de acrescentar? Sobre o trabalho de escritor? É mesmo, na verdade, alguma coisa que você queira falar que a gente não conversou aqui hoje? Além de escritor, eu sou editor também, né? Eu trabalho numa editora, sou coordenador editorial. Legal. E ressalto que, assim, se você... Muitas pessoas que têm um desejo de escrever um livro precisam entender que esse desejo ele não vai sumir. Então, ele vai te acompanhar a vida toda. Então, é melhor você começar hoje, né? A melhor época para você começar a escrever é sempre hoje. Seu desejo de escrever não vai te abandonar. É constante, né? Bom, se quiserem saber mais do seu trabalho, sobre o que você faz, quais os lugares que as pessoas podem te encontrar, se você tem redes sociais, site, coisas assim. Eu tenho um Instagram, Auriel de Almeida, tudo junto, né? É, eu publico mais coisas pessoais de família lá também, né? Mas não sou uma personalidade das redes, exatamente. Sobre os meus livros, assim, eles estão à venda na Amazon, estão à venda Magalu, Americanas, livraria também, Livraria da Travessa, não é difícil de encontrar. Maravilha. Bom, então acho que é isso. Assim, muito obrigada mais uma vez pelo nosso Eu que papo. agradeço, Amanda. Como eu falei, eu costumo aprender muito com vocês, assim, né? Autores assim que sempre vão me trazendo mais conteúdo. É muito bom ter essa troca, né, diária também. E é isso. Aí em breve eu vou publicar, né? A entrevista vai para o YouTube, também para o Spotify, né? Que tô criando agora essa nova vertente lá, porque eu acho que a literatura está ganhando essa força, né? Lá também. Então vai virar um podcast também. E assim que tiver tudo certo, tudo pronto, publicado, eu mando para vocês o link, tá bom? Muito bom. Adoro Spotify, adoro podcast também. Ah, que bom. Eu demorei para entrar nesse mundo porque todo mundo ficava. Tem gente que fala, né? Ah, porque eu É não muito ouço, bom. não sei o quê. Mas é muito bom, É cara. muito bom. Nossa. Dirigir, escutar, é muito, muito bacana. Sim, com certeza. Então é isso. Muito obrigada. Espero que você tenha um bom dia aí também. E a gente vai se falando. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Gente, essa foi a minha segunda entrevista do dia de hoje. Eu fiz 2 entrevistas hoje. E, sério, é muito real quando eu digo que eu sempre aprendo. Eu vou reforçar isso para vocês todo momento, porque, sério, tem coisas que eu nunca imaginei na minha vida serem possíveis e que existem e me transformam constantemente. Esse autor, ele, né, mandaram, a assessoria entrou em contato comigo, mandou o PDF e tal. Eu dei aquela primeira olhada, né, porque às vezes chegam os livros para mim muito em cima da hora, assim, porque eu acabo marcando a entrevista, né, porque eu não quero perder a oportunidade com o autor e também quero dar esse espaço para ele. Então acaba que muitas vezes eu não consigo terminar de ler o livro antes de entrevistar a pessoa. Então eu dou uma introduzida, mas só o fato de eu dar aquela introduzida no assunto faz eu pensar, nossa, eu não sabia que isso existia, né? Não sabia que isso existiu, não sabia que isso era uma possibilidade. Então, para mim, acaba sendo algo muito enriquecedor mesmo, constantemente. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que você que gosta de futebol também entre para isso. Eu conheci muita gente na época da faculdade que gostava muito da parte do jornalismo esportivo, né? É algo muito em alta. Eu via muitas meninas também super interessadas com isso. Então, fica aí mais dicas para vocês, né, de conteúdo para explorar, para entender, porque não só nos artigos científicos, claro, eles são muito importantes, né? Estão ali as bases teóricas para muitas coisas que a gente faz, mas não só deles que a gente vive, né? A gente vive também das experiências das outras pessoas, do conhecimento das outras pessoas, porque a inteligência
ela é um compilado, né, de situações, um compilado de coisas, não está só num livro que a gente lê, ou no filme que a gente assiste, num documentário que a gente vê também, ela está num total, num geral, está na forma que a gente consegue expressar, na forma que a gente está deixando nossa mente aberta para que aquelas informações cheguem até a gente e que isso constantemente, né, traga uma reflexão, né? De alguma forma, isso é uma contrapartida dentro disso tudo, né? Então é extremamente importante a gente estar aberto a essas novas experiências. E é por isso que eu trato as resenhas também aqui dentro como experiências literárias. E por que não as experiências literárias também não estão com os artistas que eu estou entrevistando, né, nessa nova fase, nesse novo processo. E eu estou ficando muito feliz e muito satisfeita com todo o resultado. Puxado, e eu sei que é só o começo de tudo. Um grande obrigado para você que ficou até aqui, até o final, para consumir isso e entender um pouco mais. E um beijo, até o próximo episódio.